Já faz um tempo desde que saiu uma história que foi muito além das expectativas de todo o Japão. Uma história que cresceu tanto que foi conhecida e adorada mundialmente. Attack on Titan não é apenas uma obra comum que só cresceu o suficiente para ganhar uma adaptação para anime. Attack on Titan é uma história global que impactou milhares de pessoas. Uma história que cresceu junto com todos nós. E hoje, ele finalmente acabou. Na verdade não foi hoje, mas me deixa, vai. Independente das críticas ou dos elogios, Attack on Titan vai ficar nas nossas memórias de um jeito bom. A jornada que nós vivemos com os personagens foi incrível, independente do que qualquer pessoa diga. Nós crescemos vendo esse anime, nós participamos de cada episódio de alguma forma. Nós amadurecemos com os personagens que amamos e nós vimos todos eles encararem as responsabilidades do mundo que vivem. Assim como muitos de nós estamos fazendo agora mesmo. Isso foi uma experiência e tanto, meus amigos. Independente se você concorde ou não com o que eu vou dizer nesse vídeo, nada muda o fato de que a parte mais importante de tudo sempre vai ser a jornada. Eu vou admitir aqui pra vocês, mesmo eu sabendo do que ia acontecer no final de Attack on Titan, ele ainda assim me impactou. Mesmo não gostando do rumo que o Isayama decidiu trilhar, eu realmente fiquei triste por causa dos personagens que eu acompanhei por tantos anos sofrendo daquele jeito. Isso realmente me pegou. Na real, no fundo, tudo que sempre importava era o Levi estar bem, mas eu achei que podia ter sido melhor. Mas enfim, mesmo eu desgostando de várias e várias coisas do final, mesmo dizendo que o final foi uma porcaria, ainda assim o trabalho que foi feito na adaptação foi incrível. A emoção que o autor queria passar, ele realmente conseguiu, isso é um ponto muito bom. Muita gente realmente não entendeu, mas várias das cenas que te incomodaram, que te chocaram, que te fizeram se contorcer de alguma forma, todas essas cenas foram planejadas desde o início de Attack on Titan. E se realmente essas cenas chocaram o público, se elas realmente te impactaram de alguma forma, significa que elas cumpriram com seu objetivo. Desde o capítulo 0, o autor de Attack on Titan sempre teve o último quadro do mangá preparado e ele sempre quis te impactar. Muitas pessoas não sabem, mas a verdade é que nem toda obra foi feita para te satisfazer. Nem toda obra tem a obrigação de fazer o final que você quer. Eu entendo isso muito bem e vocês têm que entender isso também. Às vezes o autor só quer te tocar de alguma forma, te impactar de verdade, te passar uma emoção diferente, marcante com a obra dele. Uma emoção única e que te faz lembrar da experiência que você teve vivendo essa história. E isso demonstra o quão incrível esse anime é. É legal você notar que tudo foi planejado, pensado e trabalhado. Tudo desde o início é com essa intenção. Mas de qualquer forma, esse final me deu uma grande confusão de pensamentos e sentimentos. Pelo menos foi isso que eu senti. O final é agridoce. Eu já esperava por isso e definitivamente várias coisas não foram na direção que eu queria. E tá tudo bem. Por mais que tudo isso que eu falei seja verdade, ainda assim a forma de como foi feita é o grande problema de eu estar colocando esse título no vídeo. Que é verdade, ele merece. Eu entendo o que o Isayama quis passar, mas ainda assim é triste quando você percebe que as coisas não foram feitas com todo o carinho e cuidado que o Isayama teve lá nas primeiras temporadas da história. Todo esse cuidado que o autor sempre teve com a obra era o que eu esperava no final. Por isso o Isayama deveria ter feito tudo com muito mais calma. E eu sei que muitas pessoas não vão concordar com o que eu digo, até porque muita gente não entendeu o final de Attack on Titan, então quem dirá entender o meu vídeo. Por isso eu vou deixar bem claro que eu vou expressar minha opinião e os pulos que a obra teve da forma mais sincera e coerente possível. Lembre-se que, por mais que o final deixe a desejar, o que importa de verdade é a jornada. E o Levis falou no macaco. E pra vocês terem uma ideia, o final de Attack on Titan teve 4 pontos que realmente estragaram a obra. O primeiro é a falta de coerência. O segundo é a falta de explicações. O terceiro é a forçação de barra. E o quarto, Ymir Fritz. Mas por outro lado, teve alguns pontos que realmente foram bons, não dá pra negar. E um deles é a complexidade do próprio Eren e da obra no geral, a emoção que o final conseguiu passar e o maior de todos, a mensagem do autor que foi um pouco estragada pelo final, mas isso eu vou falar depois. Vamos pro que interessa. Ymir Fritz é literalmente o Isayama e eu não tô zoando. Se nesse vídeo você trocar o nome Ymir por Isayama, você vai ver que não muda quase nada. Tem até cenas que provam isso, e o maior exemplo disso é a Ymir sorrindo quando a Mikasa passa o Eren. Eu aposto que o Isayama tava fazendo essa mesma cara enquanto tava desenhando esse quadro no mangá, mano. Enfim, essa mina é basicamente uma casca vazia. E só foi feita pra dar uma origem pros poderes dos titãs, um ar de mistério pra obra, e uma justificativa bem meia boca e zoada para as coisas acabarem como o Isayama quer. Ela basicamente representa o autor da obra em vários aspectos. Primeiramente, tudo começa com uma grande falta de explicações e transparência lá quando o Eren beija a mão da história. Nada disso ficou claro no anime, mas foi nesse momento que o Eren recebe todas as memórias de todos os loops temporais que ele viveu. Não só isso, como também ele recebeu todos os sentimentos e emoções que os Eldianos vivenciaram.
e sentiu o futuro e o passado de toda a dor que os Edianos sofreram e que ainda irão sofrer por causa do estrondo que ele mesmo vai provocar. Por isso a mente do Eren estava um caos. Eu não duvido que ele teria ficado louco ou esquizofrênico por um tempo, mas o problema é que nada disso foi mostrado. Tudo que a gente viu é algumas imagens. Então você queria o quê? Que a gente criasse suposições que o Eren estava vendo e sentindo absolutamente tudo? Isso é uma falha óbvia, mano. Você pode até tentar dizer que faz parte dos mistérios do anime, mas não, isso é só preguiça e é muito zoado, cara, tá louco. Não dá pra supor isso do nada. Precisava de muito mais tempo pra trabalhar isso tudo e fazer isso fazer sentido. Precisava mostrar o Eren lutando por causa dessas memórias. O anime precisava ser mais transparente. Mas não, precisou ir lá o autor explicar tudo o que aconteceu. Porque na obra nada foi feito pra demonstrar isso. Então sim, ficou chato, ficou tosco e o pior de tudo, ficou forçado. Eu digo isso porque, pra quem não entendeu o final de Attack on Titan, o Eren tá preso nesse loop temporal só por causa da Ymir. Ou seja, só por causa do Isayama. Então o anime é muito mais do que só o Eren querendo salvar quem ele ama. O Eren tá numa situação totalmente diferente do que aparenta. Sim, o cara quer salvar quem ele ama, mas ele também quer se libertar desse loop. E o motivo do Eren ser obrigado a fazer isso é por causa que a Ymir não ia deixar ele em paz até ela conseguir o que ela queria. Ou seja, até o Isayama conseguir o que ele queria. A única forma de conseguir a liberdade é a Ymir permitindo que isso aconteça. E pra isso o Eren tem que cumprir a promessa que ele fez pra ela, que é de libertá-la também. Esse é o final de Attack on Titan. O Eren tentando escapar desse sofrimento e ao mesmo tempo tentando libertar a Ymir, meio que por obrigação de certa forma. Basicamente, tudo isso começou lá quando a Ymir tinha um grande amor pelo Rei Fritz. O que isso por si só já é bem bizarro depois de tudo que ele fez, então... Mas tudo bem, ainda vai ficar bem pior. Esse amor não permitiu que a Ymir deixasse o Rei Fritz morrer, mesmo depois dela ver todas as atrocidades que ele fez. Por isso, a Ymir se sacrificou e morreu por ele, criando assim a maldição dos 13 anos. Essa foi a origem do problema, e por causa dessa decisão, a Ymir ficou presa na coordenada. Depois disso, ela ficou sendo escravizada e seguindo ordens de todos os Odianos com sangue real. Isso porque o Rei Fritz tinha sangue real, então é como se ela estivesse só seguindo as ordens dele. Ela ficou trabalhando eternamente por 2000 anos, embora lá o tempo aconteça de maneira bem diferente. Ou seja, foi bem mais tempo que isso, tá? Depois de passar por esse inferno, a Ymir vê a luz no fim do túnel. E essa luz é o Eren. O Eren foi o único que prometeu pra ela a liberdade em troca de emprestar os seus poderes. Então depois de todo esse tempo, a Ymir decidiu tentar sair daquele inferno e ela deu uma chance pro Eren. Mas mesmo assim, ela nunca quis abrir mão do seu amor pelo Rei Fritz. Por isso, a maldição dos 13 anos nunca foi desfeita e o passado nunca pôde ser alterado. E daí, ela nunca parou o ciclo infinito do Titã de Ataque, até o Eren cumprir com a promessa dele. E pra ele conseguir fazer isso, o Eren não teve escolha além de ficar tentando e tentando várias e várias vezes, até ele descobrir o que ela queria. Porque a Ymir nunca deixou nada claro, então a única saída é fazer alguém como a Mikasa, que sentia um grande amor profundo pelo Eren, matar ele pra impedir essa grande tragédia. Ele teve que mostrar que a Mikasa, que mesmo tendo um amor tão intenso assim, é alguém que foi capaz de fazer algo que a Ymir nunca teve coragem de fazer. Então quando a Ymir viu isso, ela usou o poder de Titã de Ataque e impediu a Ymir do passado de defender o Rei Fritz. E assim, ela evitou muitas, mas muitas tragédias. Porém, nada disso aconteceu nessa linha do tempo. Nada disso foi explicado e nem foi demonstrado no anime. Tudo isso ficou subliminar. Agora você entende que é zoado? Tem muito furo, velho. Como que a Ymir passou pelo inferno por mais de 2000 anos e ainda assim amava um cara que nem aquele? Como que ela nunca tentou fazer algo diferente por ela mesma? Pra ela pelo menos tentar sair desse inferno? Essas são as respostas que a obra deu e elas são zoadas, velho. Elas são a grande justificativa desse ciclo de ódio e do poder dos titãs estar desse jeito. A Ymir continua obedecendo e obedecendo sem parar por uma eternidade inteira e sozinha, então... Cara, isso é zoado, isso é sem nexo e sem sentido. Você quer que eu engula que a Ymir fez tudo isso só por causa dele? Isso é um outro nível de bizarrice. A Ymir parece uma máquina, ela não sente dor por acaso, cara? Essa personagem é extremamente distante do que uma mana deveria ser, e isso é zoado demais. Parece uma desculpa forçada pro Isayama conseguir o que ele queria no final, é tipo um grande porque sim, tá ligado? É literalmente isso, um grande porque sim. A resposta de todas as perguntas e de todos os mistérios é porque sim, porque eu quis. Pra mim fica nítido que a Ymir é só uma ferramenta de roteiro, que serve apenas pra forçar um final que o Isayama queria. A Ymir não é nada além de uma representação da vontade do autor. Ele queria aquele final a todo custo, então acabou fazendo tudo às pressas e de forma extremamente forçada. E olha como ele usou a Ymir pra fazer isso, hein? Pensa, como que uma pessoa sã, uma pessoa normal, ou sei lá, uma pessoa até com problema, mano. Qualquer tipo de pessoa nunca faria o que ela fez. E então,
Quer que eu engula que a Ymir nunca tentaria fazer alguma coisa pra ter um destino melhor? Você tá me dizendo que a Ymir nunca na eternidade ia alterar o passado? Não vê se aquele final da Mikasa matando o Eren? Cara, que ridículo, velho. Precisou de mais de uma eternidade pra ela notar uma coisa dessas. Dá pra ver que, no fundo, isso era só porque o Sayama queria que isso acontecesse. E foda-se a lógica, pau no seu cu, engole meu final aí. Cara, foi isso que eu senti vendo aquele final. Precisou de uma eternidade pra Ymir tentar fazer alguma coisa, e quando alguém como o Eren aparece, nem pra ela mover um músculo pra tentar ajudar ele a fazer alguma coisa. Pra tentar libertar ela, sabe? Passava só comunicação. Eu sei que ela muda, tá? Sem piadoca. Eu tô falando de memórias. É como eu disse, cara, tem muito furo. A Ymir sempre foi enigmática e isso foi usado pra basicamente fazer um mistério da 4ª temporada de Attack on Titan. Eu nem preciso dizer que o Eren agradece muito isso, né? O maluco se esforçando pra ajudar, quase ficando louco e a mina lá, parada. Entende como é sem sentido? O Eren teve que adivinhar o que ela precisava ver. E ele precisou de ciclos e ciclos, anos e anos. E no fim, por cagada, ou melhor, por causa do Sayama, ele conseguiu. Por isso que eu digo que esse final não era pra ser daquele jeito. E também, cara, tirando o fato de que mudar o Eren literalmente do nada é zoado também. Principalmente sem explicação nenhuma, é horrível. E cara, isso é pior ainda porque, de certa forma, prejudica um pouco da mensagem que o autor queria passar com esse final. Basicamente, o que ele sempre quis fazer era demonstrar que todos nós temos demônio. Um demônio que pode se libertar e fazer coisas horríveis, dependendo da situação. Um exemplo disso é a própria Ymir, que por amor acabou massacrando muita gente, e pior ainda, ela se sacrificou pelo Rei Fritz e eu nem precisei da quantidade de gente que foi de pacote nas mãos dele, né? Outro exemplo disso é o Eren. Por desespero e falta de opção, acabou aceitando fazer qualquer coisa pelas pessoas que ele ama também. E é isso que Attack on Titan sempre quis mostrar, foi isso que o Eren sempre representou. Ele é alguém que tem poder pra destruir o mundo, e quando ele se sentiu ameaçado pelos outros, ele não vê outra saída além de resolver o problema da única forma que ele sabe, que foi com a violência. Ele começou assim lá no início do anime, quando ele salvou a Mikasa, e no fim ele terminou tentando resolver tudo do mesmo jeito também. E de certa forma ele conseguiu se libertar, mas o pior é que o autor faz parecer que isso tudo foi em vão. E no finalzinho ele mostra que o ódio nunca vai ter fim, nada muda mesmo sem ter os poderes dos titãs. Mas enfim, muitas pessoas não entendem que o Eren é exatamente como qualquer um de nós. Ele apenas teve o azar de estar naquela situação. Reconhecer isso ao básico significa que você realmente se entende. E se você ainda não entendeu, é só tu colocar a vida das pessoas que tu mais ama em jogo. E então, se pergunte, até onde você iria pra defender a sua vida e a de todos que você ama? Pensa na tua mãe, nos teus pais, em todos, tá ligado? A pessoa mais importante pra você. Se você não reconhece isso, provavelmente você não se conhece muito bem. E o motivo de eu dizer isso é que o Sayama estragou até mesmo a mensagem que ele quis passar. É quando a gente descobre que, pra salvar o Bertholdt, o Eren mandou o Titã Sorridente comer a mãe dele. Ah, como isso é um meme, mano. Sacanagem, velho. Eu sei que muita gente vai tentar contra-argumentar com várias suposições, mas a verdade é que não adianta. O final de Attack on Titan teve muito mais pontos negativos que positivos. Não porque ele não foi como eu queria, mas sim porque ele não faz sentido com a própria obra a ponto de não ser o que aconteceria de verdade. E isso me incomoda muito. Eu não tolero furos, nem forçação de barra e nem incoerências. Pra vocês terem uma ideia da quantidade de furos, está um pouco dos pontos que não fazem o menor sentido. O Armin com o discurso do Paraguai, a Mikasa tirando a localização do Eren da bunda, e pra finalizar esse queijo suíço de tanto furo, o poder do fundador parando de funcionar quando o Zeke vai de vala. Isso tirando os pontos que eu já citei, que é a Ymir não ser nada além de a mais pura representação da vontade do Sayama, e o Eren, principalmente quando ele diz que não há outra opção senão aquela. O que pode ser verdade, mas quem decide isso é o autor. E absolutamente nada foi explicado, então isso fica zoado de qualquer jeito. Isso ainda tirando o fato do quão patético ele é, né, mano? Puta que pariu. Aquelas cenas do Eren chorando é pra rir, só pode. Ah, porque eu quis. Ah, porque eu sou um idiota. Ah, só Ymir sabe. Nada a comentar. E detalhe, isso que eu acabei de citar é só o que eu consegui achar. Com certeza ainda deve ter muito mais. Tudo isso são pontos incoerentes e forçados. Se você analisar bem, nada disso faz sentido. E o pior é que ainda poderia ter sido feito de uma forma que pelo menos disfarçasse o final que o Sayama realmente queria. Era só ter tratado a obra com mais carinho. Pensa comigo, cara. Quando que o discursinho do Armin poderia simplesmente convencer os Eldianos controlados pela própria Ymir. Quando que uma mudança de pensamento poderia fazer com que todas as pessoas simplesmente ignorassem as ordens do Titã Fundador. Não faz sentido. Todos eles são controlados contra a própria vontade. Não é como se uma conversa ou mudança de pensamento fosse fazer isso mudar, saca? Esse anime é Attack on Titan e não Naruto.
Você pode até dizer que a Ymir permitiu, ou sei lá, mas admitir isso é basicamente deixar mais claro ainda que ela é o Isayama. Mas que seja bem óbvio, né? A Ymir é só um tapa-buraco bonitinho em meia boca. Ela é um band-aid pra um tiro de espingarda, e não para por aí. E também o ponto da Mikasa deduzir totalmente do nada onde o Eren tava. Isso é muito zoado, e poderia ser resolvido bem fácil se o Eren tivesse, sei lá, falado pra ela, tá ligado? Ou mandado alguma memória. Qualquer coisa bastava. Ela não tinha essa informação e todo o anime, os portadores de titãs sempre ficavam na nuca. Aí do nada ela só sabe que o Eren tava na boca. Ele podia estar em qualquer lugar. Agora outro ponto incoerente foi a morte do Zeke para o Strong. Lá na terceira temporada, o Eren usa o poder da coordenada por horas, só de ter tocado na Dina. Ou na Daina, como quiser chamar. E olha que ela foi de pacote logo depois da primeira ordem do Eren. E mesmo assim, o Eren continuou com o poder do fundador bem de boas. E os titãs não pararam até cumprir com a ordem dele, saca? Tanto que foi só por causa disso que a tropa de reconhecimento conseguiu voltar de boas pras muralhas. Parece que, sei lá, o Isayama esqueceu. E pra quem não lembra, todos os titãs estavam só correndo pra cumprir a ordem do Eren, mesmo depois de horas do Eren ter tocado na Dina. Então, cara, não faz sentido. Outra coisa que eu não engulo é o Eren dizendo que não há outra opção senão essa. Porque como eu disse, tudo isso quem decide é o autor. Então fica zoado se não mostrar um motivo plausível pra ele dizer isso. É como se o autor só quisesse que fosse assim e foda-se a coerência. Essa é a impressão que dá. Pelo menos pra mim, saca? E isso acontece porque nada é claro. Parece tudo forçado e é muito zoado. O roteiro ficou mal feito e parece que foi jogado de qualquer jeito ali. Tá certo, o autor até deu lá aquela desculpinha dizendo que o Eren já tentou inúmeras vezes. Sério, você vai só dizer confie e foda-se? Você não vai mostrar nada? Olha, eu não sei pra vocês, mas pra mim isso não é digno de Attack on Titan. Ele precisava explicar melhor tudo o que aconteceu. Ele precisava mostrar as provas e convencer o espectador de que aquilo não é só mais um confia. Mesmo que, como mostrei antes, eu já sabia o motivo. E é um motivo horrível de qualquer jeito. É só porque sim. É só porque o Isayama quer, cara. Isso é muito ridículo. Ela muda o fato de que o anime e o mangá deixou tudo muito vago e conveniente, saca? O autor de Attack on Titan não explica quase nada, nem dos poderes de titãs. Então não dá nem pra saber dos limites deles. O maior exemplo disso é que só agora no final do anime a gente descobriu que a Pieck poderia se transformar mais de 100 vezes. Cara, o anime inteiro a gente não teve nada de informação nem disso, nem do titã fundador e nem do titã de ataque, que são os mais importantes. Então tudo isso dá a sensação de que é conveniente e forçado pro final que ele queria. Entende que todo esse problema do final de Attack on Titan foi só por causa da falta de explicação e por ter sido rushado com muita forçação de barra. Parece que não foi tratado com o carinho que devia. As pessoas têm que adivinhar o final, porque só pode ser minimamente bom. E mesmo entendendo o que ele quis passar, tem muitos furos e muitas coisas sem sentido. Não dá, cara. Não se enganem, eu gosto da ideia que o Isayama teve. Mas tudo precisava ser bem mais trabalhado e de forma bem mais coerente. Ele precisava arranjar outro motivo senão a Ymir, saca? Me irrita muito o Isayama usar ela pra fazer o final que ele quer. E só porque sim. Tá certo, a obra é dele. O Isayama faz do jeito que ele quiser, mas ser incoerente, ser vago e rushar algo que era pra ser tratado com todo cuidado e carinho é uma coisa que estraga a obra e com certeza não era o que Attack on Titan merecia. Principalmente porque é uma obra que marcou uma geração inteira no mundo todo. E por isso eu digo que, sinceramente, eu esperava mais. Tudo isso é o que eu tinha pra desabafar e finalmente eu consegui terminar esse vídeo. Se inscreve, ativa o sino e compartilha com aquele teu amigo que curtiu esse final aí, cara. Se tu discorda do que eu disse, tenta me convencer aqui do contrário nos comentários. Eu leio todos. Boa sorte e abraço. Aqui. Prestem muita atenção. Que? Eu não acredito nisso que eu estou vendo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito numa palavra disso.